Estamos na segunda temporada do Eureka, o podcast do programa de pós-graduação em educação da Uniplac, que trata de ciência, pesquisa e educação, não necessariamente nesta ordem. Para quem é novo por aqui, sugiro maratonar a nossa primeira temporada. Tem entrevistas incríveis sobre os mais diversos temas. Os 13 episódios estão disponíveis em diversos tocadores, como Spotify e Google Podcast, e também no canal do YouTube da Uniplac. Segue a gente! A convidada deste podcast é a professora doutora Marialva Mog Pinto. Em 2021, foi contratada pelo PPGE da Uniplac. Entre as suas inúmeras atividades, destaco algumas. Avaliadora de cursos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, pesquisadora da Rede Estudos da América Latina sobre Educação Superior, integrante do Grupo Internacional de Estudos e Pesquisas em Educação Superior, GIEPS Unicamp. Desenvolveu o projeto institucional do Instituto Universitário Sul-Americano em Montevidéu, no Uruguai. Elaborou e coordenou o mestrado em Educação em Angola. Seja muito bem-vinda, professora Marialva. Obrigada, Suzane. Eu estou muito feliz de ter recebido o teu convite para participar do Eureka, né? Esse meio de comunicação que facilita tanto o nosso contato com as pessoas e a possibilidade de nesses momentos mais difíceis e críticos da pandemia, nós podermos estar interagindo, tanto com as pessoas quanto com outras instituições, sem precisar estar exatamente no mesmo lugar, né? Isso mesmo. Obrigada, professora. Para a gente começar, conta um pouco sobre a sua mudança para Lages, se é que tu mudou já para Lages, né? De onde você vem, suas expectativas sobre a cidade, sobre o programa. Bom, eu fui chamada pelo processo seletivo para compor o quadro de docentes da Uniplac, e isso me deixou muito feliz, muito contente. Eu já esperava por esse convite, mas eu já estive em Lages em duas oportunidades. Uma delas foi durante o Edupala, que foi um evento excelente, promovido pela Uniplac. Aprendemos muito, a interação foi gigantesca entre os professores, alunos e todos que participaram do evento. E nessa oportunidade eu pude conhecer um pouco a cidade e já gostei. E agora, quando eu fui outra vez para conversar um pouco sobre a minha ida para Lages, eu pude conhecer mais um pouco, mas eu imagino que ainda seja muito reduzido o que eu sei da cidade em relação ao que ela ainda vai me proporcionar, né? Em relação à minha impressão inicial, eu gostei demais da paisagem. Chegando em Lages, aquelas araucárias, a própria paisagem por ser um planalto, né? E o Rio Pelotas me chamou a atenção, assim, é uma chegada que encanta realmente quem vem de fora, né? As pessoas que não conhecem chegam ali e realmente ficam encantadas. E em relação às pessoas, eu já conheci algumas pessoas, eu pude conhecer os meus colegas professores, que são maravilhosos, eles têm me acolhido de uma forma incrível. Todo momento alguém me pergunta se eu preciso de alguma coisa, se eu preciso de ajuda, ou então outros entram mesmo no WhatsApp ou encaminham um e-mail, ou me dando alguma orientação de alguma coisa que talvez eu não saiba. Então, eles têm sido muito bacanas. A professora Selma já me chamou para várias atividades com as turmas dela, o professor Geraldo tem feito comigo a plataforma Sucupira, estamos aproveitando bastante. Em relação aos alunos, eu já tenho as minhas orientandas e também elas são muito bacanas. Eu percebi que as pessoas, mesmo as minhas orientandas, eu percebi assim uma proatividade delas. São meninas, são jovens, que são professoras, muitas na rede pública, a maioria na rede pública, e elas são, eu percebi essa proatividade, essa vontade de buscar uma formação, essa vontade de se qualificarem cada vez mais. Então, isso me chamou muita atenção.
enquanto outros programas da região e no próprio Brasil estão buscando e indo atrás de alunos para completar o seu quadro discente, a Uniplac tem um número bastante interessante que até ultrapassa as vagas que ela tem no mestrado. Com isso, nós podemos perceber a qualidade do programa, né? Dos professores e da formação que se dá na Uniplac. A Uniplac, como instituição formadora de profissionais qualificados para o mercado de trabalho, certamente contribui tanto com o contexto local quanto o contexto regional. Sem dúvida, professora. Eu estava lendo o seu currículo e chamou a atenção o seu trabalho que foi desenvolvido em Angola. Como foi essa experiência no país? Conta um pouco para os nossos ouvintes. Sim, a minha experiência na Angola, eu tive muitas experiências interessantes na minha vida. Essa realmente foi uma das mais interessantes até o momento. A Angola, ela é um país da parte sul da África, por isso nós chamamos de África, ela está situada na África Austral. Ela tem uma população de 32 milhões de habitantes, e ela também, como o Brasil, foi colonizada por portugueses, então ela nos aproxima muito em muitas coisas. Em 1482, os portugueses chegaram na Angola, quase como no Brasil em 1500, né? E a partir deste momento da chegada dos portugueses em Angola, aquele país se transformou num reservatório de escravos que eram levados tanto para Portugal quanto trazidos para o Brasil. E o desenvolvimento econômico ele só iniciou em 1930. Até então era um país somente explorado pelos portugueses, né? Mas é um país riquíssimo em diamante e petróleo. Só que essa riqueza toda, ela não chega na população e ela não chega na infraestrutura do país. Então, é um país com dificuldades de água, né? Todo mundo precisa ter os seus reservatórios de água, não tem assim como não tem água encanada. Os bueiros na rua, eles são abertos até pelas bombas, porque eles tiveram 20 anos de guerra. Primeiro, eles tiveram em torno de 14 anos de guerra para poder expulsar os portugueses do país e se tornarem independentes. Então, ali foi muito difícil, foi um momento assim muito triste para o país, que eles não gostam nem de lembrar. E no momento que eles se livraram e conseguiram se tornar independentes, iniciou uma segunda guerra aí civil, uma guerra entre 3 partidos que queriam assumir o controle do país. Então, eles ficaram mais 10 anos nesta guerra interna. Eu tinha alunos que eles saíram com 20 e pouco anos do mato, eles próprios dizem. Professora, desde que nós nascemos, nós estávamos no mato, porque ninguém podia sair lá de dentro, estávamos escondidos para não ser mortos, né? Então, eles não gostam de lembrar dessa situação. E nesse momento, eles estão há 15 anos em um momento de paz no país. Mas é uma paz velada, digamos assim, que existe algumas questões ali que, em alguns momentos, nós temos a sensação que existe uma bomba prestes a explodir dentro de cada um deles, sabe? Bom, mas eles não querem voltar para esse momento de guerra, e nesse sentido, então, é muito importante porque nós e os outros países podemos ajudar muito, e foi isso que nós fomos fazer lá. Num determinado evento, eu conheci o diretor de uma das instituições de educação superior de Angola, Dr. Eugênio, e ele me convidou para participar da elaboração de um mestrado na instituição dele. Eles não tinham mestrado. Só que Angola, mais de 80% dos seus professores universitários não têm mestrado nem doutorado, nem especialização. Eles fazem a graduação e acabam sendo professores na educação superior. Então, eles precisavam buscar esse momento de qualificação dos seus docentes da educação superior. E foi nesse sentido que eu elaborei esse mestrado. Então, o mestrado era didática para docência no ensino superior.
E então, eu convidei alguns colegas para irem comigo, porque eu não podia dar aula sozinha, né? E para outras disciplinas, eu convidei, então, um professor do Uruguai, outro professor da Argentina, convidei alguns professores colegas, outro da Bahia, aqui do Brasil, e nós fomos todos, então, e dávamos aula durante 2 semanas, uma vez por semestre. E chegando lá, então, eu pensei, bom, então nós vamos ter uma turma de 20, 25 alunos no máximo, como é aqui no Brasil, e vamos intercalando as disciplinas para que todos trabalhem, todos os professores, e a gente dar conta de 3 disciplinas durante essa nossa ida. Mas quando nós chegamos lá, nós tínhamos uma matrícula de 98 professores de educação superior querendo fazer o curso, e nós tínhamos que dar aquelas aulas. Então, nós nos reorganizamos rapidamente, então, e fizemos 3 turmas de 30 alunos. Então, eu dava aula todas as manhãs, meu colega todas as tardes, e o meu outro colega todas as noites. E assim, na outra semana, nós intercalamos e alternamos as disciplinas. Fora isso, para além dessa contribuição, que eu considero que foi uma contribuição social muito importante, mas também um aprendizado para nós. Porque como nós vamos chegar lá na Angola, levando tudo que nós temos aqui de perspectiva teórica, geralmente um pensamento eurocêntrico, para aquele povo que também tem o seu valor, que também tem os seus teóricos, que também tem a sua forma de pensar sobre educação. Então, à medida que nós íamos trabalhando com eles, nós íamos aprendendo e ressignificando aquilo que nós estávamos dizendo, para poder valorizar também o que eles tinham no país já construído, né? Então, assim, teria muito para te dizer nesse sentido, mas eu quero dizer que foi uma experiência maravilhosa. Até hoje, meus alunos me ligam, me pedem para fazer o doutorado e para continuarem estudando, para auxiliar a escrita dos artigos científicos deles. E é um pouco nesse sentido. Então, por isso que eu te digo que é uma das experiências mais incríveis que eu já tive na minha vida. Adorei o seu relato e realmente dá aquela vontade de ouvir mais, saber mais sobre o país que acaba sendo um desconhecido para nós, né? Verdade. É um país, eu diria um país irmão, né? Porque irmão. Né? E a gente acaba não estudando, não se aprofundando, não conhecendo, né? Sim, verdade. A nossa próxima pergunta, eu gostaria que a professora falasse sobre 2 artigos que a professora publicou. Eu vou ler os títulos aqui, que um é Internacionalização da Educação Superior, o caso de uma universidade comunitária da região norte em Santa Catarina, e também tem outro aqui, Internacionalização da Educação Superior, uma análise das tendências de mobilidade dos estudantes entre países do norte e do sul global. Eu até posso depois deixar no nosso podcast, quando a gente divulgar, o link desses 2 artigos para as pessoas que ficarem interessadas. Mas eu gostaria que a professora falasse um pouquinho sobre essa questão da internacionalização e as universidades comunitárias, como é que está esse processo, né? A internacionalização, ela hoje é uma exigência para a educação superior de todos os países. Não é algo pensado aqui no Brasil, é algo pensado desde a Declaração de Bolonha, que foi organizado na Europa a partir da criação da União Europeia. A Europa pensou uma forma de abrir o país para receber estudantes que possam vir, estudantes estrangeiros, e também que os seus próprios estudantes pudessem estudar fora do país. Essa internacionalização, ela vem também sendo pensada a partir do processo de globalização, porque nós não temos mais como ficar fechados dentro do nosso país, isso não existe mais. Então, essa mobilidade, ela precisa existir, e a internacionalização vem fazer esse papel importante.
A internacionalização, ela não é apenas mobilidade do docente e do discente. A internacionalização, ela se remete a redes de apoio na pesquisa, a interação entre outras universidades nas próprios estudos de investigação. São vários os critérios estabelecidos e sugeridos para as instituições seguirem para dar conta deste processo que é de internacionalização, que conta uma pontuação na hora de avaliar a instituição. A nossa instituição, ela será avaliada e será perguntado quais são os processos de internacionalização que existem na universidade. Os alunos foram estudar em outro país, vieram professores dar aulas na sua instituição, e assim por diante. Então, o primeiro artigo que tu me perguntou eu analisei um pouco como funciona a internacionalização na Univille, que é a Universidade de Joinville, porque eu participo do GIEPS, que é o Grupo de Estudos de Internacionalização da Unicamp, que ele é liderado pela professora Elizabeth Monteiro de Aguiar Pereira, trabalha com internacionalização. E aí, são vários países, Peru, Colômbia, Chile, estamos todos lá, né? Tem, eu acho que mais de 36 pessoas no grupo. E esse processo, então, que nós consideramos tão importante, eu, então, olhei para a Univille, como é que isso tem acontecido lá? Para nós até podermos fazer assim, tirar uma média ou pensar um pouquinho o que poderíamos fazer a mais dali em diante, né? E o que já vinha sendo feito e construído dentro da instituição. Mas esse segundo trabalho que tu falaste agora, da internacionalização sul-global, nos países sul-global, ele é um pouco mais polêmico, e por isso eu vou falar um pouco mais sobre ele. Porque o que ele nos mostra? Ele nos mostra que os acordos, eles não são bilaterais. Os acordos, em grande parte, eles são unilaterais. Por exemplo, os Estados Unidos não faz acordo bilateral, só unilateral. Querem encaminhar os seus alunos para fazer mobilidade e estudar aqui no país, podem encaminhar, mas nós não garantimos que nós também vamos mandar alunos. E isso acontece com a maior parte dos países do hemisfério norte, por isso do norte global, né? Então, os países, os Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, Alemanha, eles fazem essa mobilidade entre eles, mas pouco tu vê alunos da Alemanha vindo estudar no Brasil, pouco nós vemos alunos da Espanha vindo estudar na Argentina. Bom, claro, eles são países desenvolvidos, eles têm muito mais a nos dar, digamos assim, né, no nosso imaginário, eles têm muito mais a nos dar do que nós a eles. Mas, dentro dessas declarações e dessas conferências internacionais que vêm aconselhando que os países façam a internacionalização, ali diz que também é pelo conhecimento de novas culturas. Então, se for por isso, a América Latina tem uma cultura riquíssima. Mas o que a gente vê não é bem isso. A gente vê que os alunos vão, porque, por exemplo, no Brasil, um número enorme de alunos quer ir para os Estados Unidos. Ou então querem ir para a Europa. Os alunos que têm mais dificuldade com outras línguas optam por ir para Portugal. Mas assim, dificilmente tu vais ver alunos brasileiros que querem ir para o Chile, alunos brasileiros que querem ir para o Peru. Se fosse pela questão cultural, essa mobilidade dentro da própria América Latina também seria interessante. Bom, e o que nós vemos com isso? Eu vou te dar alguns dados aqui que esse artigo vem trazendo. Por exemplo, a mobilidade dos estudantes dos Estados Unidos para outros países. Então, os Estados Unidos encaminhou estudantes norte-americanos, 71 mil para a Coreia, 15 mil para o Reino Unido, que é a mesma língua, inclusive, 27 mil para o Canadá, mas quantos para o Brasil? 600 alunos vieram para nós. A Alemanha, nós tivemos aqui, a Alemanha encaminhou para a Turquia 29 mil alunos, Holanda 22 mil,
Quantos vieram para o Brasil? 300. Quando nós falamos nos países, ainda tem mais um dado importante aqui, ó. Os países em desenvolvimento, eles receberam, digamos, do Brasil, que eles nos encaminharam somente 600 alunos, nós enviamos para os Estados Unidos 13 mil alunos, 13.500. Nós recebemos 300 alunos franceses e encaminhamos 4 mil alunos. Portugal, que seria a mesma língua, teríamos muita facilidade nesse sentido, vieram 800 alunos para o Brasil, enquanto nós encaminhamos 5.400 alunos. Bom, se nós falarmos então dos países da comunidade de língua portuguesa, que é o CPLP, que seria Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal entra também como o único país desenvolvido, né, o da União Europeia. Nós podemos ver aqui, ó, que acontece ao contrário. Esses países mais pobres encaminham, por exemplo, para nós 11 mil alunos e nós mandamos 2 mil alunos para Angola. Cabo Verde nos encaminhou 3 mil alunos e nós mandamos só 600. Nós também não queremos encaminhar os nossos alunos para países que nós consideramos mais pobres que o Brasil. Então, nesse sentido, se nós olharmos para as universidades da União Europeia, como Portugal, Espanha, eles estão lotados de alunos estrangeiros. E eu te digo que no caso de Portugal, se não fossem alunos brasileiros, angolanos e de outros países, eu não sei como Portugal iria manter as suas universidades, porque eles não têm aluno para todas aquelas vagas, eles não têm demanda para aquelas vagas. Bom, então, nesse sentido, a gente fica pensando, quando nós vamos ver o que custo isso teve para o Brasil, nós temos assim, ó, o Brasil aportou em valores 395 milhões em um ano para encaminhar esses alunos para o estrangeiro, isso tudo pensando naquela política do Ciência Sem Fronteira, né? E quantos o Brasil recebeu? Somente 34 milhões. Nós tivemos uma diferença de 360 milhões de dólares, 360 milhões de dólares nós tivemos encaminhando esses alunos para fora do Brasil. O que nós percebemos com isso? Que a participação relativa das regiões do Sul é relevante como provedores dessa mobilidade de estudantes, mas ela está muito limitada em termos dos pontos de destino. Se nós pensamos quantos do Sul vão e quantos do Norte vêm, que são considerados os países desenvolvidos, né? O Sul global ainda parece manter um foco no Norte global. Então, assim, nós temos um foco como se lá tudo acontece de melhor e lá é o melhor lugar para nós buscarmos a nossa formação. Quando nós temos aqui a USP, a Unicamp e muitas outras universidades do Brasil que a formação é excelente. Bom, então, nesse sentido, se essa pauta geral fosse confrontada com uma formulação política ideal que operasse como fundante dela, então deveríamos concluir que as políticas públicas que promovem a internacionalização ainda não percebem a relevância de novas configurações possíveis nos fluxos da mobilidade de estudantes e continuam focadas na formação de recursos humanos nos centros internacionais de desenvolvimento científico. Isso aí nós também temos muitos teóricos que falam na fuga de cérebros, né? Alunos muito bons brasileiros que vão para os Estados Unidos, Reino Unido, eles ficam lá. Ficam trabalhando nas universidades lá como pesquisadores, porque nós não temos aqui o investimento para pesquisa. Boa ou ruim, essa política deveria gerar efeitos benéficos nos sistemas de educação superior de chegada, principalmente em termos econômicos, e possivelmente altas taxas de retorno individual de investimento na formação científica no exterior. Nós deveríamos ter esse retorno. No entanto, as externalidades econômicas ou outros efeitos benéficos nos sistemas de educação superior da América do Sul e do Brasil ainda deveriam ser avaliados.
pois os ganhos são pouco usufruídos pela comunidade universitária e científica. Os estudantes que vão para o exterior, quando eles voltam concluir o seu curso no Brasil, eles dizem: ninguém me perguntou o que eu fui fazer lá, o que eu aprendi lá. O estudante volta para a universidade, entra para o seu espaço acadêmico no Brasil e ali ele continua a sua formação. Mas poderia ser muito melhor explorado em grupos de pesquisa, nas próprias pesquisas, né, das universidades. Então, é nesse sentido que eu trago um pouco uma crítica. Ninguém está dizendo que não é importante nós irmos para o exterior estudar, é um ganho incrível, mas nós precisamos, talvez, explorar melhor e valorizar melhor isso que tem sido feito. E eu também digo que nós poderíamos fazer um esforço maior para termos acordos bilaterais. Nós encaminhamos uma turma para determinado país e o país encaminha uma turma para nós, para o Brasil. Porque nós também temos muito a dizer, muito a ensinar. E embora essa relação não seja um achado novo, permite a configuração das linhas mestras de uma geopolítica do conhecimento baseado na hegemonia dos sistemas de educação superior, ciência, tecnologia e inovação dos países desenvolvidos, do norte ocidental. E a ausência relativa de políticas de internacionalização tendentes à revisão desses fluxos. Então, nós precisamos de políticas que revejam essas tendências que são colocadas para o nosso país e para a América Latina, pensando um pouco além, né, como políticas dadas, sendo as melhores pensadas, quando na verdade são melhores pensadas para o norte, para o hemisfério norte, para os países desenvolvidos. Então, muitas vezes não é o melhor para nós. Eu tenho conhecidos nas universidades como reitores, universidades do Paraguai, de países pobres, que eles dizem: nós não sabemos o que fazer para dar conta de encaminhar nossos alunos para fora do país. Nós não temos dinheiro para isso. E se nós olharmos para o dinheiro que o Brasil investiu nisso, nós teríamos um investimento maravilhoso nas nossas próprias universidades, se revertêssemos um pouco esse dinheiro para melhorar as nossas instituições, né, públicas, né, ou ProUni, com as bolsas de ProUni. Então, é um pouco nesse sentido, Suzane, que eu queria trazer esse tema, né? Obrigada, professora. Foi bem esclarecedor, faz a gente pensar em algumas coisas que a gente não pensa geralmente quando fala no tema internacionalização, né? Essa reflexão mais crítica, né, a respeito disso. Como a professora falou, parece um sonho para todo estudante de graduação, de pós-graduação e para outro país, mas tem que ser no norte? Não pode ser na Angola, não pode ser na Argentina, quer dizer, vamos ter um olhar mais amplo, né, e mais para o sul também, né? Sim, e eles olharem para nós também, né? Ah, sem dúvida, né, tem que ser uma troca, né? Tem que ser. Professora, então obrigada pela entrevista, pela ótima entrevista, e gostaria que a professora se despedisse dos nossos ouvintes do Eureka. Ah, tá bom. Suzane, eu agradeço muito a ti, aos ouvintes. Espero ter, assim, trazido algum momento de reflexão para que nós possamos pensar um pouco sobre isso, né? Muito obrigada, professora. Aos ouvintes, até o próximo episódio. Olá! A indicação de hoje é o filme Palmeiras na Neve. Em 1953, os irmãos Jacobo e Killian viajam até a ilha da Guiné Equatorial para trabalhar em uma plantação de café. No local, Killian se apaixona por uma nativa, um amor proibido na época. Meio século depois, Clarence descobre acidentalmente uma carta esquecida por anos que a faz viajar até a ilha onde seu pai, Jacobo, e seu tio moraram durante anos. Em um território exuberante, sedutor e perigoso, ela descobre os segredos da família, turbulências passadas que atingem o presente. A direção do filme é de Fernando González Molina, tem duração de 2 horas e 45 minutos e está disponível na Netflix.
Eureka é uma produção do PPGE da Uniplac, tem direção geral de Jaime Farias Dresch, divulgação de Rosana Tisato, edição de Jari Carneiro Júnior e é produzido e apresentado por mim, Suzane Faita. Este projeto tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC,